Boa noite. Nos preparando aí para mais uma live. Estou um pouquinho adiantada, aguardando aqui dar o tempo certo. Vamos começar aqui compartilhando, gente, a live para avisar que hoje o papo é bem importante. A gente vai falar sobre a violência contra a mulher. Então, é super importante aqui. Compartilha aqui nesse botãozinho aqui. Ó, já compartilhei para bastante gente. Olá. Good morning. Aqui é good night. Vamos compartilhar, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olá, pessoal chegando. Ilzete, Mari, bem-vinda. Mari, eu te chamei porque hoje o assunto, eu acho que tem muito a ver com você. Tá compartilhando. Pessoal, vou dar início aqui enquanto a galera entra. Exatamente, vai botando o coraçãozinho. Gente, compartilha, bota o coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, mais eu consigo divulgar a live. Olá, Wanda! Tudo bem, lindona? Vamos falar sobre violência contra as mulheres. Hoje o assunto é bem interessante e eu acho sobre um programa muito legal. E eu acho que se a gente compartilhar essa live para mais mulheres, a gente vai atingir alguém que está precisando. Então, pessoal, ó, mete a mão no coração, mete a mão no coração. Eu vou compartilhar mais uma vez. Dani, você também compartilha aí. É só enviar, concluir. Vamos nessa. Dani tá travando? Dani, sai e volta de novo, Dani. Dani é minha convidada. Oi, Karen, tudo bem? Vilma. Minha convidada vai dar dando... Então, amiga, sai e entra de novo. Minha convidada está travando, mas vai dar tudo certo. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Vanja Leite, do Cabeça de Mulher 40 a mais. É um espaço que eu criei para a gente poder fazer troca de experiência. Então, lá no meu site, no www.cabeçademulher40mais.com, eu falo muito sobre experiências minhas pessoais, até me exponho bastante, mas eu sempre acredito que em algum lugar desse mundão tem alguém que está passando por alguma questão parecida com a sua e a gente pode ajudar alguém que esteja precisando. Eu passei por isso e decidi compartilhar aí as minhas experiências boas, negativas e dicas e tudo mais. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente está comemorando aí os 15 anos da Lei Maria da Penha, os 6 anos do surgimento do crime de feminicídio e agora estamos comemorando também que o crime de abuso psicológico, ele está incluso agora no Código Penal através do decreto-lei e pode ter pena de 6 meses a 2 anos com multa. Então, gente, mais uma conquista das mulheres. Acredite se quiser, o abuso contra a mulher ainda existe muito forte. É inacreditável, é triste de ver isso. E eu falei para vocês, eu tive uma conversa com a Dani Ataíde, que agora vai ser minha convidada de novo. A gente falou sobre casamento aos 40 a mais, que ela casou com 45 anos pela primeira vez na vida dela, né? Então, incentivando as mulheres que acham que, tô velha, não quero mais casar. Então, contei uma história muito bacana para vocês. Está lá, quem não viu pode ver aqui na minha página, nos meus vídeos ou lá no meu canal, tá? No YouTube. E a Dani ficou de voltar aqui com esse assunto, porque ela é voluntária de um programa muito bacana chamado Empoderadas, aqui do Rio de Janeiro, mas que tende aí a se expandir se Deus quiser. E é muito importante que as mulheres de todos os lugares do Brasil vejam por conta das informações, tá? Elas fazem bastante viagens, workshops, vocês vão saber sobre esse programa. O programa, ele fala sobre a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Então, deixa eu ver se a Dani já conseguiu destravar aqui a internet dela. Dani, você conseguiu voltar, Dani?
Deixa eu acenar aqui para vocês. Meninas, deixa eu falar enquanto isso, que agora existe um processo aqui no Instagram, uma novidade de selos. Então, as pessoas que gostam muito do criador de conteúdo, de uma página, pode apoiar o trabalho dos criadores, né? Você faz tipo um super chat. Então, se você quiser dar uma opinião e ficar em destaque, você pode pagar um valor simbólico e ir apertando aqui nesse selos. E é muito bacana. Quem quiser pode fazer. Você, amor, eu não posso chamar você agora porque eu estou aguardando a Dani, que é a convidada. Mas depois, fica aí que depois eu chamo você, tá? Deixa eu ver se a Dani já entrou. Galera, compartilha, o assunto é importante. Bota a mão aqui no coraçãozinho pra gente divulgar. Vamos divulgar essa live, que a live é muito interessante. Se tem amigas mulheres, divulga, divulga. Dani, você tá na área. Bom, eu vou chamar aqui a Dani Ataíde. Ela é voluntária desse programa que eu acabei de falar. Tô chamando. Dani. Olá! Oi, amiga! E Oi. aí, promessa é dívida e a gente tá cumprindo, né? Ah, O pessoal tá aqui a entrando gente ainda. paga. Eu fiz uma iniciativa, não sei se você chegou a ver uma introdução. Chegou a ver Sim, direitinho? Ah, então sim. maravilha. Então, Dani, estava falando aqui para o pessoal que você trabalha como voluntário nesse programa que é tão importante para nós mulheres, né? Estamos aí com mais uma conquista aí desse novo crime, né? E eu queria saber qual é o Exatamente. objetivo do programa. Fala do programa um pouco para a gente, antes da gente entrar naquela. A gente vai falar um pouco sobre as questões de quais são os abusos, mas fala primeiro agora qual é o objetivo do programa. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Por Para as favor. pessoas que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Daniela, todo mundo me chama de Dani, e eu até prefiro, porque para não ficar aquela. É Daniele, é Daniela, então o É. Dani acaba com essa graça. Bom, eu sou formada em fisioterapia, não mais atuante. E eu descobri esse programa através de um programa de televisão que eu estava assistindo e me interessei. Eu sempre tive interesses em lutas e tudo mais, não que o programa seja de lutas, mas como ele mexe com um tema que é tão atual, tão peculiar e que pode atingir e deve atingir muita gente, eu me interessei. O objetivo principal do nosso programa, desculpa que era um projeto, né? E É. aí ele virou um programa, então de vez em quando dá o nó e eu vou trocando, tá? Mas entendam sempre se eu falar projeto é É o programa, programa. tá? Para Tem não que saber ter qual é esse essa problema. diferença, né? O projeto é algo muito embrionário ainda, né? O programa é porque cresceu É isso bastante, aí. né? O projeto começou com eu sem me defender. Uhum. E aí ele virou um programa que virou o Empoderadas, né? Uhum. O Empoderadas, ele tem o principal objetivo de informar, de preparar e de acolher mulheres que passam por situações de violência, né? De agressões. E com o programa, a gente ensina elas, né, com o enfrentamento, ensina a se defender, né, técnicas esportivas de autodefesa, para que elas possam se defender e sair destas situações, sem que elas entrem em combate com o agressor. Uhum. Isso é Aqui muito a importante. luta contra a violência não é contra o agressor, tá? Você quer sair daquela situação. Essa é a principal ideia. Você, ó, Defendeu e como correu. diz, exatamente, selo nas canelas. Eu estava com Uhum. outro aqui, mas pela Aham. hora não dava para falar, É, entendeu? Eu tive que.
Sai Se eu te fora. dar uma trocada. Defendeu, É, vaza. exatamente, entendeu? E o que que De preferência, acontece? direto para delegacia. Né, amiga? É isso aí, de preferência, entendeu? O que que acontece? É, são técnicas, por isso que se chamam técnicas, porque qualquer pessoa consegue aplicar. Você Aham. não precisa ter anos e anos de treino. É óbvio que quanto mais você treina, né, melhor você fica. Por isso tem as aulas. Porque Uhum. aí você cria uma memória, né, corporal para aquilo e fica mais fácil de você executar, né? Uhum. Mas você usa basicamente isometria, não tem força. Então Uhum. você usa o seu corpo. E muitas vezes você usa o corpo Então, do agressor uma contra mulher ele de mesmo. estatura pequena consegue também se safar de uma situação por conta dessa Sim, isometria. E por você é exemplo, baixa. né? Porque, Você é forte, mas você é forte, faz luta a vida inteira. sim, 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 é verdade. Mas, de qualquer forma, é diferente você lutar e você aprender essas técnicas para você poder se defender e sair de uma situação de risco. É bem Uhum. diferente. E é Uhum. isso que a gente passa para as nossas alunas no nosso programa. Uhum. O nosso programa agora, ele está com 21 polos, né? O que E significa? significa que a gente está espalhada aqui pelo Rio, né? E Baixada. Ah, 21 postos, tipo postos. A Ah, gente chama de polos, ah, entendeu? polos, tá, entendi, bônus. E você sabe de qual todos os lugares? Não, você pode botar depois pra gente, para botar na descrição. É difícil, né? É muita coisa. Não. Me Muita passa coisa. depois que eu boto na Mas descrição. tá, mas eu sei assim alguns, entendeu? O meu, por exemplo, é em Copacabana. É, aí nós temos Meier, temos Caxias, temos São João de Meriti, temos Pedra de Baixada, né? Guaratiba, Falou. temos, peraí, Caxias eu já falei, Falou. Caxias, ai gente, é que são Região dos Recreio, Lagos. Então, eu vi que vocês fazem workshop por Pontinha, lá, né? sim, fazemos workshops, e esses workshops é É informativo, isso que na eu ia te verdade, perguntar. né? Aham. É claro que assim, sempre passa alguma técnica ou outra e tudo mais, porque isso são técnicas para mulheres reais, para situações reais. Isso Uhum. não é filme, não é nada, entendeu? Então, assim, não é nada, vamos dizer assim, engessadinho, É. né? É bom que elas saibam a técnica para elas poderem sair. Porque muitas mulheres, numa situação dessa, elas paralisam. Eu ia falar exatamente isso. Cada uma tem uma reação diferente. Eu provavelmente partiria para cima, porque eu fiz luta com você, inclusive, né? A gente fez muita luta. Sim, Então, eu acho que eu partiria para cima. Mas muitas mulheres paralisam. E aí, assim, como é que vocês conseguem dar esse insight nelas para elas conseguirem mudar esse pensamento? então, isso aí é uma coisa que vai sendo aos poucos. Uhum. Elas chegam normalmente bem fragilizadas. É o que eu falei lá no começo. Não que eu não tenha passado por nada, mas assim, de uma certa maneira, quase toda mulher passa por algum tipo de abuso, de constrangimento, de tudo Sem mais dúvida, ainda na mais vida. nós que vivemos aí a juventude nos anos 90, com certeza. 90, 2000. Exatamente. Então, todo mundo já passou por alguma coisinha que, de repente, para a gente, passou despercebido, não sei o quê, mas hoje em dia, se você parar para analisar, poxa, eu sofri um abuso, uma Sem importunação, dúvida. enfim, né? Ai, desculpa, a pessoa não pode mudar o foco que perde, filha. Perdeu o O que que eu foco. estava falando? Ah, O que que eu estava falando?
A gente estava falando sobre a questão das mulheres que paralisam, porque eu, por exemplo, Então, eu iria para cima, assim, né? Mas eu tenho mulheres que. Como é que vocês trabalham isso na cabecinha delas? então, é o que eu falei, elas chegam bem fragilizadas, né? Essas que realmente, umas vão porque ficaram sabendo, viram um workshop, viram alguma coisa nas redes sociais e tudo mais, e se Ah, já sei o que você ia interessaram. falar. Porque você sofreu abuso, mas foi coisa despercebida. Então, assim, eu acredito que você vai falar, que você falou da outra vez, que as mulheres, não só as mulheres que sofrem o abuso, que podem fazer, né? Que procuram. Exatamente. Acredito que você vai Qualquer falar. pessoa. Eu, por exemplo, não sofri nada de fato, entendeu? E eu me interessei e quis procurar. Assim, muitas também. Uhum, Porém, as que têm e passam por essas situações, nos procuram muito fragilizadas. uhum. Então, com o tempo, né, com conhecimento, proximidade, liberdade, porque a gente não impõe nada a ninguém, né? A gente não cobra nada de ninguém. As pessoas chegam lá por livre e espontânea vontade, ou porque algum parente próximo as levou, né? Justamente por conta da situação que passa. Então, a gente deixa a pessoa à vontade. Eu, lá no meu polo, eu tenho meninas mulheres, né, que foi com o tempo que elas contaram suas histórias para a Uhum. gente. Até então, a gente Como é não que sabia que elas... eu nem estava com isso na. Desculpa, gente, porque eu não sei botar aqui no. Deixa eu botar aqui. Eu nem estava com isso em pauta, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é para você receber? Porque assim, a gente. Eu já passei por abuso, você sabe, inclusive, no relacionamento, você acompanhou esse meu relacionamento abusivo, que nem existia a Lei Maria da Penha, isso foi há 20 e tantos anos atrás, né? Nem eu sabia que era a primeira coisa tão normal, sair na porrada com o namorado, entendeu? Assim, a gente tinha, né? Você lembra bem desse caso. Mas, assim, E a Brasília de fato. não, eu cheguei a ir para uma delegacia, não sei se você se lembra disso, né? Aqui eu me expondo mais uma vez, mas eu acho que é importante essa troca. Eu tive uma briga muito séria com o meu primeiro namorado, e minha mãe se meteu no meio, teve uma briga horrível, não briga de física, mas verbal. Discussão, E eu já tinha passado discussão. por muitas coisas antes, né? Que minha mãe já sabia, eu era uma adolescente, 17, 18 anos, né? E a gente foi parar É. na delegacia. O delegado até foi muito, muito bacana, mas ele falou: vocês não querem pensar um pouco? Não tinha esse acolhimento. Se eu chegasse numa Maria da Penha, a mulher já ia perguntar: o que você fez, né? Entendeu? Não tinha. Ele foi super educado, não foi, não me rebaixou em momento nenhum, porque é normal naquela época os homens rebaixaram a mulher: o que você fez, Isso né? aí, isso aí é Mas uma ele coisa muito boa. mas ele sugeriu que a gente fosse esfriar a cabeça, porque o rapaz ainda era muito novo também, né? Tinha seus 18, 19 anos, né? Tinha toda uma situação e acabou panos quentes. Como é que é para você receber hoje em dia, sabendo tudo isso, sabendo das leis e tudo mais? Como é que é receber essa mulher tão fragilizada? Como é que foi a sua experiência? Gente, olha, eu vou te Sem saber falar. o que falar, né? Às vezes a gente fica meio também sem falar, não só por às vezes não ter palavras mesmo, mas para não deixar a pessoa ainda mais constrangida e afugentá-la de lá, porque tudo que a gente quer é acolher. Uhum. Então, assim, as nossas aulas, pelo menos as minhas aulas, eu gosto muito de brincar, eu brinco muito com elas, eu faço palhaçada, rio e não sei o que, elas riem de mim, que eu falo umas besteiras e tudo mais, que é justamente para criar um clima mais tranquilo, mais harmonioso, mais descontraído, para que ela se sinta bem e queira voltar na próxima aula. Porque se ela se sentir mais sufocada, mais ameaçada, mais pressionada a falar, ela vai querer ir embora. E eu não quero isso. Eu quero mantê-la ali até chegar ao ponto, como algumas já chegaram, de abrir
e abrir assim, abrir na roda de conversa, não é chegar só para mim falar, é Isso que eu te abrir na perguntar. roda de conversa É e com quase uma livres terapia em grupo, né? contabilidade. Chega quase uma terapia em Exatamente, grupo. Tem que ter um quê quase psicológico, isso. senão você não leva. Exatamente, exatamente, entendeu? Então, assim, e muitas estão numa relação abusiva e não tem nem essa noção, vamos dizer assim. Eu Elas, não tinha. sabe, Quer dizer, eu tinha porque chegou a via de fatos, né? Chegou a questão física, agora, inclusive essa. mas é que agora isso é uma coisa mais, Exato. Antes tá sendo, era amplo, né? Eu tive todos os tipos de abuso, psicológico, moral não tive, mas tive sexual, tive o abuso físico, tive todos, quase todos os tipos de abuso, é, nada em grande escala, não isso na cheguei a verdade que cair. está falando, esses são os tipos de violência que É o que a existem. gente queria entrar, eu queria entrar agora. Vamos falar um pouco sobre isso, e quais Os, são os tipos e como é que vocês trabalham isso? os tipos de abuso, eu vou aqui, os tipos de atuação que a gente tem, né? Vou dar uma colinha aqui, porque é É, extenso. É a violência doméstica, de fato, né? E familiar, que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí nós temos o estupro, é outra forma de atuação nossa, a importunação sexual, que é diferente do assédio, que as pessoas confundem muito, né? Importunação e assédio. A importunação é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria laçativa ou a de terceiro. E o assédio, que é normalmente mas é muito o que mais é você usado. insistir que a pessoa faça sexo sem querer, é isso? É quando ela está dormindo e a pessoa. Como é que. Isso, na verdade, são atos libidinosos, e às vezes a pessoa se roçar em você, Ah, tá bom. ele se Ignorância, masturbar e gente, eu não ejacular sabia. em cima de você, porque o ato em si, aí é estupro, Ah, tá bom. Entendi, entendi. tá? E aí tem também o assédio, assédio moral, que normalmente acontece muito em ambiente de trabalho, né? Que é o chefe, né? Ou o agente, né? Na sua condição de superior, é, peraí, de superior hierárquico, tenta obter alguma vantagem É, sexual eu vou com. aproveitar para contar um exemplo, que eu acho muito legal dar exemplos, e Deixa eu só fechar. E o último, né, que é o que está muito em evidência, é o feminicídio, que é esse ciclo. Vem vindo de coisas assim para fechar no feminicídio. O feminicídio todo mundo já sabe então que é. você falou do psicológico, do Não, moral, não, não. Eu é falei. outra coisa. Não, violência, a violência Física. doméstica, é o estupro, é o assédio, é a importunação e o feminicídio. Essas são as nossas 5 áreas de Olha aqui, ó, atuação. uma pergunta aqui da Gisele. Assédio moral tem que ter relação a sexo? Não. Assédio moral, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, é quando a pessoa te Não, rebaixa, te humilha na frente dos outros. É isso, Dani? Eu vi, inclusive, na página de vocês. olha só. É porque, pelo que ela está falando aqui, eu acho que, Gisele, se for isso, me dá um alô aí. Eu acho que é em relação ao trabalho. Se for em relação ao trabalho, não só em relação a sexo. Eu vou ler mais especificamente para você entender, Gisele. O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é Só um minutinho, constranger. Dani. Dani, só um minutinho. Pode ser homem ou mulher. Sim, pode. Aqui, olha, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. E isso já tem pena, tá? O assédio moral já tem pena. Independente da realização do sexo, obviamente. É só o assédio moral mesmo. Era isso que eu queria contar. Eu vou te contar, Zélia, o que aconteceu comigo uma vez, mas eu já era adulta e fui safa, enfim. Eu tinha um cliente, eu trabalhava com um projeto, com agência de eventos, eu tinha uma agência de eventos, eu tive um cliente de uma multinacional que me pediu um evento, me pediu, nessa época eu trabalhava com estrangeiros, o estrangeiro gosta muito de fechar negócio em restaurantes e jantares, e ele me pediu para a gente conversar sobre os assuntos num restaurante muito badalado, e a gente foi. E lá ele chegou para mim e falou o seguinte, que ele não queria me levar para um restaurante, que ele, na verdade, queria me levar para um motel. Então, isso é um assédio. E eu falei para ele, olha, eu não vou atrasar com você, não vou te dar. Se você não quiser mais fazer o evento comigo, você fica à vontade para fazer com outra pessoa. Ele ficou tão sem graça que a gente fechou o evento e, obviamente, a gente não fez mais evento. Isso é um assédio moral. Aquela coisa, você falou você perguntou uma coisa boa. Tem como provar? Eu não tive como provar. Como é que faz, né, quando não tem como provar? Mas eu acho que hoje em dia não precisa mais ter esse tipo de prova, você não precisa gravar. Você pode chegar que a pessoa vai averiguar o comportamento do cara, provavelmente. Então, e aí você vai ter o ônus da prova, né? Exatamente. O cara que vai ter que provar que ele não fez aquilo, ou a mulher, né? Que não fez aquilo. É isso que acontece, tá? Então, você vai acusar a pessoa, você vai na delegacia. Nesse caso, eu não sei, eu posso até depois ver direitinho, Zélia, onde você tem que ir especificamente, como é coisa de trabalho, mas também como envolve um tipo de abuso, eu acredito que indo na DEAN você já consegue resolver isso. Você faz a sua denúncia lá e aí depois, se tiver que entrar para o Ministério do Trabalho ou qualquer outra coisa, com certeza o pessoal da DEAN já vai te encaminhar automaticamente para lá. Se fosse hoje em dia, eu teria ido. Mas isso também já tem uns 10 anos atrás. Como é que a ignorância, né? Deixa a gente passar por tantas coisas. A sorte eu já tinha passado por tanta coisa, já tinha passado por tanta coisa em relação a isso, que eu não me... Mas uma outra pessoa fica como, né? Eu nem me ative, eu já estava muito acostumada com esse tipo de assédio em trabalho. Mas é extremamente desagradável e tem que denunciar sim, porque não é só com você que ele deve estar fazendo isso, ele deve estar fazendo isso com outras mulheres também. Com várias pessoas, com várias pessoas. Ou melhor, não fez só com você, ele faz com outras e vai continuar fazendo, tá? Porque isso aí é cíclico. O agressor, ele é cíclico. Ele vai fazer sempre. Não só doméstico, né? Como a gente está falando, não só doméstico. Gisele, tem muita gente que a gente está falando de trabalho. Exatamente. A gente está falando de trabalho, mas o trabalho e o doméstico, todos os dois acontecem da mesma forma. Então, Gisele, mas agora você pode avisar as pessoas que estejam passando por isso que ela pode ir em relação a buscar o ônus da prova. Então, você não fique parada e faça, porque eu, se eu pudesse voltar atrás, eu faria com certeza. Mas eu ia botar muito homem na forca, porque é desagradabilíssimo. Você leva um baque, imagina eu fechando o negócio com ele e fala, queria te levar para um motel. Gente, na hora, respirei e falei assim, mas esse cara não vai ficar calado. Não vou ficar calada, né? Porque eu sou grossa pra caramba. Mas as mulheres geralmente não são grossas, né? Eu tenho esse jeitão mais grosseiro de ser. E é bem desagradável. A primeira vez que eu recebi um assédio, eu fiquei muito sem ação. Você não sabe se fica, se não fica, se engole, se vai embora do trabalho, se chora. Então, é realmente bem desagradável. E, amiga, como é que você faz, assim, para... Então, deixa eu só voltar num ponto que a gente tinha falado lá atrás, que era sobre paralisar. Exatamente. Né? Que a gente também já teve alunas assim. Não precisa ser só de homem. Sim, Cris, a gente falou. Pode ser de mulher também. Você chegou um pouquinho depois de a gente ter respondido isso. Com certeza. Oi, Cris. Oi, Cris.
Então, é isso aí, Cris. Qualquer coisa depois eu te explico melhor. E então, eu recebi já muitas alunas, né, que elas paralisaram numa situação dessas. Por exemplo, no transporte público, né, que acontece muito essa Muito. importunação. Principalmente a importunação acontece muito nos transportes públicos, Eu tá? já passei e E a paralisei. gente, Eu não soube reagir. É desagradável. O cara botou o pé para fora. E eu fiquei assim, então, é eu isso. Mas é o paralisei. que eu falei para você em relação a como agir com elas, é a mesma coisa. Porque elas, com o tempo, com a frequência nas aulas, com os bate-papos, porque a gente tem muito bate-papo, tá? Muito. É uma forma da gente ajudá-las, né? É o que você falou, é um pouquinho de terapia. Então, Uhum, a gente passa a nossa parte prática, né, técnica, e uhum. a gente tem um tempinho lá de bate-papo. Então, assim, já vi na rua. Gisele Nogel. Eu era novinha também. Aqui também na rua, Pois que a é, Dani morou, a gente morou no mesmo prédio desde a infância, por isso que a gente se conhece tanto. Aqui na rua, uma vez voltando da faculdade também, eu estava passando no deserto aqui, né? Estava passando aqui, e o é, rapaz tava passou por mim, abaixou as calças e mostrou também meu balangodango. Você não pode ficar falando aqui no Instagram bom, esse eu não nome. sei. Bom, só para finalizar. Então, acaba que essa paralisação não Paralisa. acontece mais, mas depois de frequentar e ter esse contato com a gente, aprender determinadas técnicas, elas criam uma certa Defesa. confiança. Não, uma confiança em si, Uhum. a autoestima delas aumenta, porque muitas chegam, além de tudo, com a autoestima lá no pé, né? Baixíssima. Uhum. Então, elas passam a elevar essa autoestima, e aí, depois disso, elas conseguem, diante de uma situação, reagir de alguma forma. Então, por exemplo, nós já tivemos aluna que no ônibus o cara encostou a parte genital dele no ombro e ela ficou parada, não conseguia fazer nada. Já num outro momento, depois de frequentar nossas aulas e tudo Ela mais, reagiu. ela já teve uma outra atitude, Aham. né? Que não precisa ser nada grosseiro, não precisa partir para a ignorância, nem para as vias de fato, mas você se impõe. Então, assim, o senhor pode desencostar o seu membro do meu ombro, por favor? E Uhum. falar de uma forma bem Mas nítida, bem para clara, deixar ele bem e olhando, constrangido. e olhando para Hoje em dia eu ele. faria Porque isso. Ô, Dani, não olha tenha só. dúvida que ele vai falar para você que você é louca, A que Cris ele e não está a, fazendo nada. a Cris e a Gisele falaram uma coisa aqui que me deu um gancho aqui. Primeiro, Gisele, eu queria te falar o seguinte: se você tem umas amigas que trabalham, que estão com esse programa no trabalho, manda elas procurar as empoderadas, tá? São 25 postos aí, você pede para ela procurar, que ela vai ser mais bem 21. orientada. 21, desculpa. Outra coisa, elas estavam falando que tudo isso aconteceu na adolescência e comigo também foi na adolescência. As adolescentes são bem-vindas, Dani, nesse programa? Nossa, é de 13 a terceira idade, não tem idade, qualquer pessoa pode fazer. Cis, lésbicas, trans, mulheres, e todo mundo é bem-vindo e é muito importante Inclusive, a lei que todos também, Gente Maria da Penha, também assiste às trans, tá? assistem. É bom lembrar, Assistem. tá? Porque às vezes as trans ficam meio perdidas, não sabem para onde ir. Não, gente, vocês são mulheres iguais. Então, vocês podem sim. Sim, Eu não sei como é que é em pode sim. relação às outras categorias, né? Os travestis e tal. Eu não sei Não, não é sei, eu acho tudo. que ainda não Lésbica, tem cis essa e trans. inclusão. Mas as trans, com certeza que eu lia. Então, é lésbica, cis e trans. A gente atende. Lésbicas, cis e trans, tá? Entendi. É isso. E eu estava perguntando, Peraí.
quando o marido faz pressão pro céu, ou seja, diz ter direito e que a mulher é obrigada a transar com ele, A gente, que fala o coisa tempo todo. antiga. Que isso, nem pensar. É o tal do abuso Isso sexual. é violência. Tá, agora, não, agora eu vou falar já com esse gancho aqui da Que a Cris. gente ia falar o outro. Cris, isso não é importunação. Isso aí é É violência violência. sexual. Isso aí já entra no crime de violência. Nós temos 5 tipos de violência: a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual e a física. O que acontece? Muitas as pessoas se confundem, né? A psicológica, ele começa a te humilhar em público, Super é né? moral. Para as pessoas. Não, isso é psicológica. Olha, ele te faz te sentir inútil, faz sentir medo. Essa é a psicológica, tá? A moral é, é controlar a sua vida social, onde você vai, ou dizer que você não vai colocar aquela roupa, que você não vai Vai usar batom encontrar a sua mãe, vermelho. não vai usar batom vermelho. Isso é a moral. A patrimonial é ele quebrar seu telefone, seu computador, seu cartão de crédito, entendeu? Essas coisas assim. A sexual é você ser obrigada a fazer sexo com o seu marido. Sexo você faz quando você quer, quando você tem vontade. Você precisa ter prazer tanto quanto ele. Com certeza. Ele não é o único a ter prazer na relação, a não ser que você queira dar somente a ele esse prazer. Não, e Mas tem também, não vamos esquecer aqui, só uma parte. A gente também, quando chega assim na maturidade, às vezes a gente fica com um pouco libido, né? Então, às vezes também acontece de você, o cara quer e tal, se for do seu prazer, se você quiser, porque isso acontece às vezes comigo, às vezes eu não tô afim, mas ele vem e eu quero começar uma questão sexual, às vezes eu não quero, mas eu tô lhe dando essa liberdade depois eu engato que fica uma delícia. engana. Mas assim, É é isso. diferente. Eu consenti aquilo porque eu queria ver até onde aquilo vai me levar. Se você não quer O que transar, acontece? você não Não é não. obrigado. Não é não. Não é Em não. qualquer situação. O carinha veio te paquerar. Não, não quero. Então, não é não. Eu vou contar uma situação que eu vi Tá? numa live muito interessante sobre E a a questão última. que eu quero só saber se é a Peraí. moral. Só dar da moral. Só para fechar, a quinta e última, que é a violência física. Você falou. Que as pessoas, elas colocam ela antes da sexual. Não, minha gente. A violência física, ela é a última, tá? Começa nessa ordem, acontece mais ou menos nesta ordem, tá? Psicológica, moral, patrimonial, sexual e depois vai para a física, tá? Não é o contrário. Porque depois que parte da sexual, ele vem para a física, aí é que o negócio já está para lá de ruim. E dali para o feminicídio é um pulo. Um pulo. Entendeu? Então você já tem que começar. Por isso que as aulas são importantes, porque a gente fala sobre tudo isso lá, e aí vai acendendo as luzinhas da pessoa, entendeu? Vai acendendo a luzinha amarela, opa! Já tô na vermelha, ultra mega piscante, tem que sair fora. Eu gosto muito de dar exemplos. Então, Dani, fica até, não sei se vocês dão exemplos lá nas aulas, né? Mas eu vi há pouco tempo atrás um depoimento de uma menina que ela foi ao restaurante com o marido. Eu não sei se isso é patrimonial ou moral, por isso que eu estou botando em voga aqui. E aí o marido foi numa pizzaria e falou assim: você não vai comer porque você só me dá gastos. Então ela foi para o restaurante, ficou vendo o marido comer e não comeu, porque ele queria mostrar para ela que ela já era cara demais para ele. Esse tipo de situação, isso é crime, isso também é violência.
Ele cometeu 3 tipos de violência aí. Quais Ele são? cometeu a Moral, psicológica, a psicológica a moral e a e a patrimonial. patrimonial. Ele cometeu os 3 tipos, que é tudo praticamente verbal, né? São coisas verbais, né? Uhum. Então, não tem ainda nenhum tipo de contato, né? Já quando entra na sexual, aí você já passa a ter um contato, né? Porque quando você tem o cara quer Horror mesmo, transar com horror. você e você não quer, já entrou numa parte física, mas ainda não é físico do físico, Agora, deixa entendeu? eu te fazer uma pergunta que acho que muita gente pergunta aqui. Por que, amiga? Por que tantas mulheres ainda se sujeitam a esse tipo de situação? É por causa de dinheiro? É outra. Por que isso acontece? E isso acontece, gente, não é só no interior, não, tá? Isso acontece também muito aqui nas cidades grandes. Por que que isso ainda é tão latente? As Ah, mulheres se submetem tanto a isso? O que que você vê na sua então, experiência? então, isso aí é muito triste, Muito. que é o que você falou. Acontece muito em interior, acontece muito no subúrbio, Baixada, em comunidades, mas acontece muito aqui na Zona Sul, tá? É, a Carência. diferença é que nessas outras regiões, as pessoas são, sei lá, meio que for, né? Bitoladas ainda, Não, tradicionais for, demais. não, elas não querem nem saber. Então, elas metem a boca no trombone, bota tudo para jogo e dane-se, Ah, tá bom. entendeu? Aqui na Zona Sul, isso assim, eu Ah, estou então é falando o na sua grande. contrário. Então é o contrário, na verdade. Lá, o pessoal já bota a Lá, boca no trombone e aqui a galera bota. ainda fica com essa coisa de Muito, social, de o que vão muito. pensar de mim, é isso? É isso. Gente, Olha, é uma questão seguinte: em comunidade, por exemplo, às vezes é complicado, né? Porque uhum. muitas vezes precisa da entrada da polícia, e aí tem o traficante, Que aí e é outro poder. se tiver, se tiver alinhado, né? Beleza, eles conseguem. É verdade. Mas se não tiver. Agora, com a ajuda da Patrulha Maria da Penha, isso tem facilitado muito, Ah, que bom. porque eles sabem que estão entrando lá para salvar alguma mulher que está em situação de risco de violência doméstica, sendo agredida e tudo mais. Uhum. Então, eles dão uma liberada, até apoiam, porque eles não gostam, tá? Eles não apoiam. Inclusive, se o traficante fica sabendo, o cara O tá cara, ferrado também, é tá? verdade. Mas voltando aqui, que acontece? Agora eu tô com um polo só, que é o de Copacabana. Eu tinha um outro polo que era em Laranjeiras, que nós abrimos, só que acabou não dando muito quórum, né? É muito chato falar isso, é muito triste, É. mas é a realidade que a gente também tem que Mas expor. como é que vocês Por quê? divulgam isso? Porque, por exemplo, eu só sei das empoderadas porque eu desconheço, eu não tinha ouvido falar. Então, através dos workshops, através de mídias sociais que a gente vai divulgando um para o outro, fazendo propaganda através das próprias mídias. De vez em quando tem umas aulas, né, de demonstração e tudo mais. É dessa forma, não tem outro jeito, entendeu? Então, assim, essas lives, a repostagem de coisas nossas e tudo mais, isso tudo ajuda muito a Já gente. sabe, né, Né? galera? E quando a Vai gente lá seguir o arroba Moderadas RJ, para a gente poder ponto RJ. divulgar que realmente é um programa muito importante que tem que ser divulgado. Então, o que acontece? É, na Zona Sul, não só na Zona Sul, mas principalmente, tá? Mas, de uma forma geral, o que acontece é o seguinte: muitas delas têm dependência Financeiro. financeira do agressor, né?
Outras têm uma dependência emocional terrível, que isso é um outro fator que atrapalha muito. Uma outra questão é a sociedade, Uhum. né? Então, assim, ai, como é que eu vou falar para as O que pessoas que vão eu apanho pensar do de meu mim? marido, que eu vivo uma relação abusiva? O que minhas amigas da sociedade vão pensar? Se dane-se, elas não têm que pensar nada. Se elas estão pensando alguma coisa de Não vocês, são suas elas não são amigas. amigas. Exatamente. Então, primeiro de tudo, dispensa elas, vai arrumar outras amigas que queiram te ver bem, que queiram te botar para cima, queiram o seu bem, queiram que você melhore. Outra coisa, nós temos algumas parcerias, algumas coisas que ajudam, né? Então, a gente tem cursos profissionalizantes, a gente tem como a pessoa fazer uma faculdade, né? Então, assim, isso tudo pode dar suporte para que essa mulher saia dessa relação e possa construir uma vida ela sozinha, sem ter mais ninguém que ela dependa. Uhum. E melhor ainda, sem ter aquele agressor que a faz ficar tão para baixo. E é isso que a gente recebe lá, Gente, são a pessoas vida pós baixo relacionamento estima. abusivo, gente. A vida. Não precisa ficar mais se sujeitando a esse tipo de abuso. Agora, o que vocês falam muito no site de vocês, na página de vocês, sobre a importância de denunciar. E aí eu me pergunto, qual é o momento que uma outra pessoa pode meter a colher? Porque, assim, às vezes, eu tenho muita discussão. Gente, meu marido é o homem da minha vida. A Dani conhece ele é um amor. Mas, gente, discute até porque eu não sou fácil. Eu tenho um gênio cão. Então, às vezes, a gente se altera e discute. Na Ele verdade, eu até que sou a agressora, coitada. Mas às vezes a gente respeitar do discute. meu Ele marido. tem uma voz alta também, eu também tenho, então, infelizmente, de vez em quando rola, mas logo a gente se dá bem, que a gente não vai dormir sem brigado de jeito nenhum. Então, logo a gente se dá bem. Então, quando que você consegue distinguir que é uma discussão casual, no que acontece, gente, no relacionamento, e quanto é um abuso que você tem sim que denunciar? Aproveitando o gancho, aproveita para falar também em relação aos números 180, 190, que um é a Ah, denúncia tá. e o outro é a emergência, Peraí, já entra já vou engata pegar minha nesse colinha aqui. assunto, por Tá, favor. tá. Então, o que que acontece? Ih, gente, Sobre a deu denúncia. branco aqui. Como é que a gente É, chega a esse ponto de deu... poder meter a colher? Não, esse é até um lema nosso que muitas vezes quando tem workshop, normalmente é a Érica, né, que dá esses A gente já workshops. vai falar sobre ela. Vamos falar sobre ela. Então, assim, normalmente ela fala, lugar de mulher é onde ela quiser. E em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Quando? No primeiro momento que você perceber algo de estranho, de diferente naquela relação, que você possa julgar como abusivo, né? Se for principalmente. O que acontece? Uma coisa muito importante. Se você estiver numa relação abusiva, estiver passando pela questão da violência naquele momento, não grita em socorro, grita fogo, porque vizinho é fofoqueiro. Então, gritou fogo, ele vai logo lá bater na sua porta para saber o que está Excelente, acontecendo. excelente percepção, Se eu tive que você falar nisso. gritar socorro, ele não vai te Me atender. ajuda. Que coisa, É né? fogo, é fogo. Fogo, fogo, fogo! Me ajuda, fogo! Entendeu? Então, assim, é a hora que você achar que deve, que você está vendo que o negócio está diferente, você nunca viu uma questão daquela, pode ligar. E aí, o que acontece? Você vai ligar para 190. Você vai chamar a polícia e vai falar para eles: olha só, estou aqui, não quero me identificar, mas eu moro aqui em tal lugar e eu estou ouvindo aqui o vizinho
berrar com a mulher, estou ouvindo uns barulhos, eu não sei se está acontecendo alguma coisa, então eu queria chamar para que vocês possam vir, entendeu? Então, assim, olha, o 190 é para ligar no momento em que está acontecendo aquela agressão, a violência. A PM vai até o local, vai anotar a ocorrência e, dependendo do que acontecer, ele vai levar o agressor preso ou vai levar ele até a delegacia para poder colher o depoimento. O 180 é para denúncias, na verdade, a polícia, desculpa, da polícia você não consegue fazer anônima, não. Porque normalmente você tem que estar presente ali. O 180 é que você consegue fazer denúncias e colher informações se você precisar de algum tipo de informação. E quando você já fez denúncia, né, já foi na DEAN, já fez denúncia, já tem uma medida protetiva, qualquer coisa, você liga para o 180, você diz e aciona a Maria da Penha, a patrulha. Porque aí você já tem, tipo, a ocorrência aberta, né? Você tem um resguardo. Mas assim, entendeu? Por exemplo, Dani, se eu tenho uma vizinha, vamos supor, não acontece, tá, gente? Mas vou dar uma suposição. Que eu ouço que o cara tá gritando, ouço barulhos de pancada, fico na minha. Chega uma hora e falo assim, não resolvi que eu tenho que denunciar, mas não aconteceu nada, mas eu quero denunciar. Eu ligo para 180, mesmo quando não está acontecendo nada, eu vou na polícia e falo, olha, eu acho que a minha vizinha está sofrendo, entendeu? Não é momentâneo, não é emergencial. Eu quero denunciar um abuso que eu estou vendo que está corriqueiro, mas que não está acontecendo naquele momento. 180. 180. Aí você pode denunciar, você não precisa se identificar, entendeu? Você vai acabar, de uma certa forma, se identificando, porque você é vizinho, né? Você vai falar, tem um vizinho aqui, assim, assim, assim. Não vai ter jeito, entendeu? Mas, por exemplo, num prédio aí igual o nosso, é muita gente. Pode ser qualquer vizinho. Pode ser qualquer vizinho. Entendeu? Porque normalmente a barulhada acaba sendo grande. Então, pessoas conseguem ouvir aí. Eu estou falando isso, gente, porque eu morei no mesmo prédio que a Vanja durante muitos anos. É um prédio de 2 blocos, 15 andares, 8 apartamentos por andar. Então tem muita coisa. E tem um eco, né, que as pessoas ouvem no último andar, ouve o que está acontecendo. Consegue ouvir tranquilamente. Então, por isso que eu estou falando. Então, assim, é muito importante denunciar. Denuncie, não se calem. Existem umas dicasinhas, né, que a gente dá. Uma delas é o seguinte: para você poder, ou melhor, para as pessoas poderem identificarem que você está numa situação de risco, de agressão, né, de violência, de risco, está na rua, por exemplo, aí o marido, né, tá do teu lado, fica quietinha, anda aqui do meu lado, não dá um pio, né? Aquela coisa assim, bem... para você mostrar para as pessoas, né, que você está passando por essa situação, você vai colocar a mão em pé, coloca o dedão para dentro e fecha. Claro que você não vai fazer isso na frente dele. Exatamente. Você vai fazer o seguinte, eu já vi vários vídeos, se eu achar algum, eu mando para você. Manda para mim, eu boto no stories, boto até no meu feed também. Então, muitas vezes o que acontece? Você passa perto de alguém, alguém está com alguma coisa na mão, tu dá um tapa assim para derrubar, você vai passar daquela pessoa, automaticamente ela vai te olhar de cara feia. Quando ela olhar, você bota a mão para trás e faz a mão para trás, exatamente. E aí, tem muita gente que não sabe desse gesto, né, Dani? A campanha ainda é muito pequena, porque se eu, por exemplo, não sabia. Para mim tinha um outro gesto. Então, assim... E outra coisinha. O vermelho. O vermelho eu não sabia.
Farmácia. Esse eu Você sabia. vai lá comprar o seu Seu mod? remedinho, É. seu mod. Você, obviamente, não vai chegar lá e vai fazer assim, no balcão. Porque muitas vezes esses caras não deixam você muito sozinha. Então, ele está ali dentro da farmácia. Ele está ali te esperando. Então, você vai chegar no balcão, moça, por favor, você vai fazer assim com a sua mão no balcão, encostada no balcão. E aí ela vai ver que você está com esse X, ó. Isso é E socorro. aí, ela vai imediatamente ligar para a polícia, vai acionar, tipo, vai dar. Já tem bastantes redes de farmácia que já estão associadas a essa Porque tem campanha, uma tá? campanha forte com isso em relação à farmácia, que a menina chegava na farmácia e fazia assim. Inclusive, teve também uma reportagem sobre isso. Agora, esse gesto, por exemplo, ainda é pouco Não, divulgado. é pouco divulgado. Porque esse tem uma Mas a razão. farmácia Inclusive, os homens já devem estar sabendo desse gesto, desse aqui, né? Então, leva o já deve, batonzinho, não entendeu? bota antes, leva o batonzinho, faz na hora, depois, ó, apaga. Apaga, já leva uma Usa um toalhinha para negócio de... poder. cuidado não Só eu apagar, não vou porque... poder apagar, porque esse meu também, ele é aquele que E gruda, fica então também, vai também. ficar É. só depois é que eu vou conseguir Gente, tirar. leva um lencinho umedecido, porque, ó, fica na cara. Nossa, Exatamente. mas é Eu muito não ruim, trouxe gente, é para muito cá. difícil isso. Como é que a gente tem que precisar disso, né, para você sair de um relacionamento desse? Eu tenho dificuldade de entender um pouco, sabe? Como é que é. Mas não é só você. E eu acredito que a gente também acaba tendo um pouco. Lá no fundinho, todo mundo tem essa dificuldade. É. A gente fica nessa. Gente, mas por quê? Mas, assim, é o que eu falei. É a dependência emocional, Emocional é também a é. dependência, A minha, principalmente a até minha das história, eu era muito amigas. nova e era emocional total. Eu era muito nova, eu tinha 17 Isso. anos, 16, 17 anos, fiquei até os 19, 20 com essa loucura aí desse relacionamento. Mas foi Então, totalmente emocional, mas eu eu era muito acho. nova, né? Eu não me vejo hoje com 45 anos. Eu sei que tem muita gente, eu não tô julgando, não, mas é porque eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil de você sair dessa situação, né? E não ter que chegar a esse ponto de correr um risco tão grave de feminicídio e eu não sei, acho que Sim, e tem uma coisa então. importante, Dani, as mulheres que não têm trabalho e tal por uma questões financeiras têm algumas redes de apoio também, né? Inclusive vocês encaminham aquela do lar, não sei o quê. Tem umas redes de apoio que vocês podem Tem. procurar as empoderadas, porque elas vão, como ela falou, vai te ajudar a procurar um trabalho, porque de repente demora muito procurar um trabalho, tá? Mas tem projetos Tem. e tem como, né? Então, o que que acontece? A gente procura sempre ajudar da melhor É, forma tem que saber possível. que vai cair o padrão. Esse negócio também de chegar para assim, pô, porque eu quero continuar aqui no. Não, esquece, é independente, Na tem que correr Vieira atrás. Soto, de frente com o mar, comendo É, caviar não, e não bebendo vai, não champanhe, vai. Mas vai se livrar, vai ter esquece. liberdade, vai ter independência para recomeçar a tua vida. Sim, mas, por exemplo, muitas delas não querem cair o padrão, mas se separar, de repente pode cair o padrão, É. mas vai continuar tendo uma vida legal, ok? Não, gente, e Porque, está estudando para outra coisa, porque você mesmo falou que elas não, conseguem mas fazer os sim, mas cursos. olha só, o que que acontece? Tem muita gente que tem um padrão muito bom. Antigamente tinha muito aquele negócio de se casar com comunhão total de bens. Uhum. Então, assim, o que é de um é do outro, filhinha. Separou, Sim, da nossa idade, 50-50, isso aí. entendeu? Ah, Eu não vou poder viajar 3 vezes por gente, por ano favor. mais Mas não e vai mais nem apanhar. comer todo dia caviar bebendo Não champanhe. vai mais Mas eu apanhar, vou não vai poder. mais ser humilhada, não vai mais ter que fazer É sexo isso. sem querer. Eu vou poder viajar uma vez por ano, vou comer caviar e tomar champanhe toda semana, entendeu? Mas eu não vou ter mais um agressor, um opressor do meu lado,
regulando minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se eu estou gordo, se eu estou magra, se eu estou comendo, se eu estou deixando de comer, se eu estou gastando, se eu não estou gastando, se eu quero, se eu não quero fazer sexo, Exatamente. olho roxo, braço roxo. Não, eu estou falando mais isso para as pessoas que são classe média mais baixa e que têm mais Sim. condições, porque algumas pessoas da classe média, por exemplo, não tem como chegar a metade de nada é nada. Então, tem muita gente que vive de aluguel, que não tem Mas propriedade e olha, tudo mais. esse pessoal das classes menos favorecidas, esses aí são mais fáceis de vir até a gente. Porque você Ah, falou, você falou. ele já não tem muito a perder, É, entendeu? entendi. Então, vai-te embora, vai arrumar outra para você bater e, ó, mete o pé e vai começar de novo, porque eles têm um gás, eles têm uma coisa assim, uma gana, uma vontade de viver. A gente tem uma lá no projeto que é assim, é minha amiga, amo de paixão, que é a Help, e ela é assim, só quem acompanhou consegue ver a A mudança mudança. Isso é dela, muito legal. sabe? É É motivacional, excelente, né? é muito motivacional. E o que acontece? Aproveitando para falar nisso, onde é esse grupo? Ô, Gisele, o grupo que você quer saber é o quê? Que grupo você quer O saber? polo. De O, onde você o é, Gisele? polo? Qual é o teu bairro? Por onde você vive, trabalha ou mora? Oi, Rosi! Beijo, amiga linda. É outra professora do projeto. Ah, prazer. Então, assim, ô, Gisele, me diz direitinho o que é que você está querendo saber com esse onde é o grupo. Sou de Que, Maceió. ela é de Ai, que Maceió. delícia. Infelizmente, em Maceió a gente ainda não Mas chegou. vocês podem fazer videochamada, Dani? Como é que você pode estar ajudando uma pessoa, por exemplo, de fora do estado? Na verdade, algumas orientações eu posso dar para ela. Eu preciso saber se existe DEAN lá e tudo mais. Então, assim, Entra no Instagram, Gisele, Gisele, da Dani. Dani Atai. Posso dar, Dani? Escreve aí, por favor, Dani, o teu Instagram. Ele não é, ele é fechado, mas aí você sabendo que é a Gisele, você aceita ela, vocês podem se falar pelo direct. é, então tá, Gisele, ela tá falando que é isso. Empoderadas. Empoderadas é o nome do Do programa, programa, mas Gisele. chama a Dani, Dani Ataíde. @Dani com É, Y Ataíde. Você já entrou. Me chama lá que depois eu Que ela falo te com você, tá, direciona. Gisele? Bota aí, amiga, Eu escreve te aí, adiciono @Dani lá e Ataíde. aí eu falo com você melhor. É mais fácil. Dani, escreve aqui o É, arroba para ela saber qual é. Não, ela disse que já entrou. Já- Ela botou aqui, já entrei. Ah, tá bom. Tá bom. Entrou no meu, né, Gisele? É o meu, tem que entrar no meu, para eu poder falar com você. Depois eu te aceito aqui. Bom, mas enfim. Então, assim, existem essas coisinhas, esses sinais, essas questões todas da gente bater na tecla da pessoa denunciar. Se você tiver uma amiga que tiver numa situação dessa, Beleza, Gisele. conversa com ela. Então tá, Gisele, depois eu vou te aceitar lá e aí a gente conversa melhor. Então, assim, não deixe passar. Se for sua amiga, que você realmente goste, é amiga de verdade, se você está vendo que está num relacionamento abusivo ou que esteja caminhando para isso, porque você está com um casal de vez em quando, e aí você vê determinadas atitudes do cara, formas como ele a trata e tudo mais, já começa a chamar a sua amiga. Vamos lá. Gente, olha só, eu vou falar para vocês. Quer dizer, na verdade, falei lá no começo, eu não entrei no projeto por alguma coisa de fato que tenha acontecido comigo.
Mas, e nem precisa ter para entrar. É gratuito, as aulas são gratuitas, cada polo tem os seus dias e os seus horários. É, então, assim, vão lá, sem compromisso, vão lá assistir a aula, ver se vocês se interessam, leva a sua amiga que está passando por uma situação assim, ou que possa estar prestes a entrar numa situação dessa, É. vai lá, Então, quando ela for procure o mais resistente, próximo de faz você. isso que a Dani falou, vai plantando a sementinha. Manda ela assistir uma aula, vai que você, quero te levar num lugar, você leva ela para tomar um café, fala, vou te levar num lugar assim, só para você assistir, outros depoimentos, né? Eu acho que a gente tem que começar aos Exatamente. pouquinhos. A pessoa talvez não esteja Tem, enxergando o que ela está passando. Né? Aí sim, tem que ser uma tem que opção ser dela. aos Também não adianta poucos. chegar a pegar pelos cabelos, a não ser que você esteja ali vendo uma situação ali de Mas violência aí você já entra na física. denúncia. Aí você Aí já você vai entra na denunciar, denúncia. Aí entendeu? se você entrar nesse patamar aí, você realmente denuncia. Mas esse início, né, para abrir os olhos dela, eu acho que plantar uma sementinha aqui, uma ali, faz toda uma É, diferença. Eu vou falar aqui rapidamente, é, a Cris chegou a falar tem lá, que lá linkar atrás. isso mesmo. A Cris chegou a falar lá Ah, atrás sobre a questão da violência de filho, mãe, padrasto, né? Mas eu acho que isso é outra pauta que é bem polêmica, bem complicada a gente saber o que é o abuso, né? O que é uma educação, o que é. Acho que isso já faz. Só para ela ver que eu não deixei de ver, não. Eu via, tá, Cris? Eu vi o seu comentário, mas eu acho que esse não. já é um assunto que é bem maior, se você quiser Isso falar rapidamente sobre isso, mas acho que isso vale uma outra live. Porque então. essa questão de educação, que a minha Peraí. educação foi a base da sentada, né? Hoje Ah, em dia nossa, você não pode fazer amiga. nada, né? Né? Não pode ser Pintada era pintada, pouco, era até colherada. mancada, minha E eu filha. e tô aqui, enfim, era maneira que se educava. Hoje em dia as coisas estão diferentes, tem que saber o que é o limite, o que não é, né? Porque hoje em dia, se você chegar e Então, sacudir o filho, já é uma agressão. A criança pode sair gritando por aí, estou sendo abusada. A minha enteada, ela é geniosa pra caramba. Ela chegou uma vez aqui, fez um show aqui, porque a gente discutiu, não comigo não, foi com o pai. Daqui comigo ela me põe no pedestal. Graças a Deus, a gente está super bem. Mas que foi uma discussão e ela foi hospitalizada, não quer chamar a polícia, mas a gente chama a polícia. Vai ficar lá sozinha, porque mora com a gente, vai fazer aonde? Chama, não tinha acontecido nada. Então, assim, tem que saber. Eu acho que é uma situação muito delicada. Eu acho que é um assunto que, é isso. que é enorme, enorme. Até que ponto que um pai chega hoje em dia, né, nos dias de hoje? Pois é, peraí que eu estou tentando achar aqui na minha colinha, E que eu fiquei com tinha raiva na anotado época como dos é que meus amigos. Eu não vi aqui Já passei por um relacionamento abusivo e não enxergava. Pois é, Cris. É aquilo, né? A gente que tem um pouco mais de idade, né? Um pouco mais madura, a gente passou por muita. Gente, eu passei por tanta coisa, vocês não têm ideia em relação a isso que eu já passei em abuso, em relação a abuso, principalmente no meu primeiro relacionamento. Chegava a ter agressões verbais e físicas e não tinha a menor ideia disso, né? A menor ideia. Mas os meus amigos eles é. tentavam me alertar, sim. Eu tenho uns amigos que tentavam me alertar e eu realmente não via, porque também não era fácil, também revidava. Então, para mim, É, acabava ficando 0-0. não era interessante para você, É. entendeu? Não era interessante ouvir aquelas outras É o que ela pessoas. falou da resistência, não enxerga. Eu realmente não quis enxergar, porque eu estava na dependência. Olha o que ele fazia com a minha cabeça. Ele dizia, eu com 17 anos, falava que ele era meu pai, meu melhor amigo, meu irmão, e eu não tenho pai, tá, gente? Quer dizer, eu não tenho pai. Meu pai, eu fui rejeitada, tive rejeição paterna desde na fase de criança e depois adulta. Então, assim, eu fui totalmente rejeitada pelo meu pai e isso também mexe um pouco com a cabeça da mulher, né? E ele usava isso e falava que era meu pai, meu melhor amigo, meu namorado, meu amante, meu isso, meu aquilo. Então, aquilo foi virando uma lobotomia, assim, uma lavagem cerebral que realmente eu não queria ver. Mas, gente, eu era muito É, nova, não tinha entendimento, não existia internet, né? Não existia Lei Maria da Penha. Então, acho que hoje em dia talvez seja um pouco menos difícil de você
inserir aí essa sementinha na cabeça de uma pessoa mais resistente, né? Mas é só um achismo meu, tá, gente? Eu não sei. Mas, Dani, você quer É falar um isso pouco mesmo. sobre essa questão de mãe, filho, pai? Mas muito Não, rápido, porque eu não, acho que isso é um eu vou assunto só trazer. enorme. Não, porque isso aqui não é muito É, assim vamos para deixar gente, isso para não. uma outra live, um outro Mas, momento? então, eu vou só trazer aqui o seguinte: onde a Maria da Penha, para que fique bem claro, as pessoas possam entender onde ela atua. Ela atua para proteger a mulher de agressões em relação abusiva, seja com homens ou mulheres. Para mulher transexual que passou por cirurgia e trocou o registro civil que tenha sofrido agressões. Para casos que não haja parentesco consanguíneo, como padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado, Importante. cunhada ou agregado, desde que a vítima seja mulher. Aí a Maria É da porque eu Penha acho que aí atua, já a é outra lei. questão, né, dos adolescentes, né, aquela outra instituição, esqueci, agora passou, agora, como é que fala? De Não, apoio aos adolescentes e crianças, né, é outra tem uma instituição. outra lei. Tem a lei também. Espera aí que eu já vou te dizer. Para uma agressão, não precisa deixar marcas, né? A Não gente falou precisa aqui, deixar ó, do marcas. trabalho, ó, José, que você falou, fala do trabalho. É mais ou Pois menos é, isso. Ah, a Adriana tá aqui, não Leandrinho, precisa deixar marcas para ser denunciada. que vem aquela questão do Não ônus da precisa ter prova. testemunha, não precisa ter testemunha e abrange casos além da agressão física, né? Que a gente já falou, que é a psicológica e verbal, Moral, patrimonial, patrimonial. moral e sexual. A outra, a que você estava falando, é a violência contra crianças e É um adolescentes. estatuto, né? Essa é a lei Joana Maranhão. Ah, então, Essa lei, então, Cris, tá respondido. ela é do Código Penal com a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra crianças e É. adolescentes. Então, é essa lei que rege, né, qualquer coisa para criança e adolescente. Como eu falei, é E a outra gente pauta, é outra questão. Então, no caso da Maria da Penha, é outra só fala. se for que não tiver ligação sanguínea. Então, padrasto, madrasta, sogro, sogra, genro, blá, 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 blá. Aí pode. Agora, se for pai, Isso, mãe, já é uma outra. Ah, mas era isso, mãe, filho, adolescente. Então aí já é outra isso. pauta. Eu posso procurar alguém que seja especialista nesse assunto, uma boa pauta, Sim. vou resolver isso, tá? Eu ainda tenho algumas pautas na frente, mas eu vou resolver e te aviso. Peço pra Dani. Cris, você tá me seguindo, Cris? Eu não sei. Me segue que eu vou botar quando eu conseguir. Obrigada pela pauta, gostei muito. Ô, Dani, vamos falar um pouco sobre a idealizadora, que a gente deixou para o final, porque é uma pessoa interessante, assim, curiosa, e que muitas pessoas vão querer provavelmente entrar em Google e acessar. Vamos falar um pouco da Érica, como é que ela idealizou. Vamos falar dela um pouquinho? Você já deu, inclusive, até o serviço, né, de como procurar e tal. Me fala um pouco da Érica. Então, o que que acontece? A Érica Paz, ela é uma campeã, né? Ela é De jiu-jitsu. faixa preta de jiu-jitsu, ela é campeã, né? Campeã de jiu-jitsu, né? Ela é ex-lutadora de MMA, inclusive até a Amanda vencer a Cris Cyborg, Mudei aqui no negócio. Desculpa. ela era a única que tinha ganho da Cris Cyborg no MMA. Ela teve umas questões de violência, né? Ela viu muitos pais tendo questões de violência. Ela sofreu abuso e tentativa de abuso, desculpa. E também sofreu 2 tentativas de estupro. Caramba! Só que Estraçalhou o cara, coitados, né?
estraçalhou, né? Então, Ela assim, já lutava na e época. ela lutava, ela era lutadora, ela era competidora de jiu-jitsu, né? E tudo mais, minha filha. Já os irmãos perturbavam, ela ia lá, pá, quebrava um braço, quebrava uma perna. Então, era Maravilhoso. tipo assim, a Érica é uma pessoa ótima. Ela, E, inclusive, assim, fez, né, Dani, o treinamento da Paola de Oliveira, né, naquela... então, ela é que fez aquele treinamento no todo com a laboratório Paola, dela. né? Exatamente, Bacana. para ela fazer aquele papel na novela. E, assim, eu sou muito grata a ela e ao Tico Dias, que é o nosso outro mestre, professor que nós temos no Empoderadas, é que o Empoderadas tem só mulheres como professoras. Os homens são Ah, coadjuvantes eles estão nesse ali para papel. apanhar. Eles estão ali para apanhar, eles são os nossos assistentes, Você falou uma entendeu? coisa muito legal, amiga. Peraí, um beijo pro Cíncio, que é o meu assistente, meu É o amigo, um boneco amor de Bob. pessoa. É o boneco Bob. É, ele é o meu boneco Bob, eu adoro, e as meninas adoram. Quando eu começo assim, vamos, gente, que hoje eu vou enfiar o cacete no Cíncio, entendeu? E ele tem que ficar quietinho, Muito mas eu não bom. posso fazer. Beijo. Obrigada por você fazer isso pela gente. Muito obrigada. Ô, Dani, Cíncio, beijo pra aproveitando você, esse adoro gancho ele. aqui, antes de você continuar falando da Érica, porque você falou dos homens, tem homens que estão interessados em se orientar, eles são bem-vindos no projeto. Já aconteceu de algum homem procurar vocês para algum tipo de orientação? Já, Ah, que hein? O legal. Cíncio, inclusive, é um deles, ele procurou, entendeu? E aí na academia que ele dá aula, que ele é professor de jiu-jitsu, né? É nessa academia que é o meu polo, em Copacabana, é onde eu dou as aulas das empoderadas. Uhum. Então, assim, quando ele está dando as aulas de jiu-jitsu, ele é quem manda. Quando eu entro, acabou a graça Vira dele, Bob. quem manda sou eu. Vira Bob. Eu mando, Gente, Bob eu mando é e aquele acabou. bonequinho que você soca nas aulas de boxe, tá? Por isso que eu tô falando do Bob. Para você poder fazer A treinamento, demonstração, as demonstrações. a demonstração. E uma coisa assim que é muito importante, que eu gosto muito de colocar, é o seguinte: eu já fiz muita luta na minha vida, já fiz capoeira, já fiz taekwondo, já fiz kung É, fu. É, hoje em dia eu me arrependo muito de não ter seguido kung também, fu, entendeu? também. Mas acontece que, infelizmente, na época não tinha dinheiro. A gente fazia A no gente fazia prédio, o aqui professor ia juntas, lá. nós fizemos bem, né? Foi até a laranja, foi até a verde, a gente foi bem. Eu estava para ir para a roxa, na Eu pra verdade. ver, Eu pra já estava trocar. para mudar para a roxa, e aí eu não sei o que aconteceu. O professor dava aula no condomínio, A gente foi para ele Henrique teve que parar Ideias, que de era caríssima deixar. na época, era tipo a Boritec, Pois e a é, gente não conseguiu mais. exatamente. Ele foi para Henrique Beias, eu não tinha essa condição, porque para fazer a aula de coisa eu teria que pagar a Você pagava academia para matrícula, fazer academia e fazia só 2 vezes na semana. Então, se você perdesse uma vez, você não na tinha semana. como repor. Eu me lembro disso, que minha mãe também não me botou porque eu dependia dela, ela era comissária. Eu falei assim, pô, você vai faltar, vou pagar uma fortuna pra você fazer 2 vezes no mês, né? Não dá. É. Então, assim, 2 vezes na Na semana. semana. Mas mesmo assim era muito pouco, entendeu? Para uma coisa que a gente tinha no prédio, que era só pegar o elevador e descer, Um terço do então ia ficar preço. inviável tudo, né? Ah, Ainda ia ter gasto com transporte e tudo mais. Não por ser coisa, porque acho que a gente já daria até para pegar ônibus naquela em época. grupo já pegava, Mas, né? assim, eu acho que Eu sim. tinha uns Então, o 14. que acontece? Muita gente me pergunta: mas você é professora do Empoderadas, você tem que formação em arte marcial? Nenhuma, tá? Para deixar bem claro. Eu digo que a minha formação chama-se Érica Paz e Tico Dias. Por quê? Porque eu entrei lá, eu estou com eles lá há 6 anos,
foi quando eu descobri o projeto, que era Eu Sei Me Defender, e virou o programa Empoderadas, como eu falei lá atrás. Não tenho o menor problema de falar sobre isso, porque tem gente, mas é só professor, faixa, não sei o quê. Gente, eu não me importo. Quem me colocou como professora dos Empoderadas foi a Érica Paz. Ela é a criadora, idealizadora e coordenadora do programa Empoderadas. Então, Ela sabe quando a pessoa tem uma capacitação, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí não está nem em voga, não tem nem questão. Assim, é como se ela tivesse me dado uma faixa preta do Empoderadas. Amiga, se eu quiser ser voluntária do Empoderados, por exemplo, eu não queria falar isso aqui, mas já estou começando a soltar aí a novidade, estou saindo do estado. Se eu quisesse conversar com a Érica, levasse lá para onde eu vou, existiria? Como é que faz? Ou quem é fora do estado e gostaria de fazer um treinamento e tal para levar para outro estado, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, como é que faz para ser voluntária? É só chegar lá e... Porque não necessariamente você vai dar aula de primeira, óbvio, mas tem outros tipos de trabalho voluntário que poderia fazer? Como você fez a campanha de 15 anos da Lei Maria da Penha, que vocês foram para os ônibus, passar, distribuir panfletos e tal. Isso é uma coisa que uma pessoa que está entrando pode fazer, né? Não, porque isso aí não. O que acontece? Isso aí é gente que já está lá há mais tempo, que já tem um conhecimento. Dá mais informação. Tá. Porque tem que dar suporte caso alguém queira, né? Eu participei, a gente fez na quarta-feira passada essa ação lá no metrô. Tiveram 2 turnos, o turno da manhã, que a gente fez no horário que funciona o vagão exclusivo para as mulheres. Então, a gente fez uma ação na parte da manhã, de 6 às 9, e fizemos uma outra ação, a qual eu participei, que era das 17 às 20 horas. Então, entra como aluno primeiro e depois espera para poder ser voluntário, né? Não. Você entra, você pode ser voluntário sim, mas você precisa de um tempinho para você entender um pouco o programa, ter um pouquinho mais normalmente essas ações, na verdade, quem faz são as professoras. As professoras é que estão presentes normalmente nessas ações, tá? Mas, assim, participar de workshop ou qualquer outro evento que seja, assim, de divulgação, todo mundo pode ir e participar. E para você entrar como aluna, é só você entrar, procurar um polo mais próximo de você e começar a ir. Gratuito, tá, gente? Gratuito. Não paga, não cobra nada, é totalmente gratuito. É bom falar de novo, já falou. Gratuito. Tem gente entrando aqui ainda e é bom dizer que o programa é gratuito. Entra no @empoderadas RJ, procura lá a informação que elas provavelmente te indicam o polo mais próximo de você, não é isso, Dani? Exatamente, entendeu? Mas, de qualquer forma, depois eu ainda tenho que atualizar a minha lista, porque tem alguns que mudaram de lugar, com essa história toda de pandemia e tudo mais. Então, eu preciso atualizar a minha lista, mas depois eu posso te passar e você aí eu boto lá no canal, eu coloco lá no canal e aqui no Instagram eu coloco, vou baixar essa live. Então, gente, quem perdeu não tem problema, vocês vão ver desde o começo. A live tá tão interessante que a gente já tá 1h24 aqui conversando. O papo tá bem gostoso. Mas você quer falar mais alguma coisa, amiga? Você estava falando da Érica, né? Falando de todas as benfeitorias dela, e a gente acabou falando sobre os homens e tal. Você quer falar mais alguma coisa em relação à Érica? Não. Na verdade, só agradecer, né? Porque, afinal de contas, além de ela ter me recebido super bem, como ela faz com todo mundo que chega até ela, agradecer a oportunidade de me colocar como professora desse programa, que é maravilhoso. Só quem conhece, quem frequenta e sabe a grandiosidade que ele tem e a importância dele, e o quanto a gente se esmera para poder cada vez mais ter mais alunos, alunas, né? Porque, alunos também, mas assim, quanto mais informação a gente leva.
mais pessoas a gente consegue atingir. E quanto mais pessoas a gente atinge, mais a gente faz esse número cair. Eu não sou a melhor pessoa para números, eu não gravo essas coisas, mas eu sei que o número de violência é muito grande. A gente ouve aí o tempo todo nas mídias. Se você procurar, você vai sempre ver coisas, A gente vídeos. vê o tempo todo. É triste, lamentável. Isso é muito triste, isso é uma coisa assim que a gente fica realmente mortificada. E é essa a nossa luta, para que esses números É um diminuam programa cada vez mais. social, Então, gente, muito importante. Então, por favor, vão lá, sigam o projeto, compartilha, o programa, compartilha essa página, tem umas coisas muito legais. Eu vi a página toda antes de fazer aqui essa bate-papo aqui com divulguem, você. Divulguem, porque é importante. divulguem, Gente, às vezes, do seu lado tem uma mulher que está passando por abuso e você nem imagina. E tem, gente. E tem. E denunciem, tem. denunciem. Denuncie, Não sim. é não. Enfia a colher, Ó, não é não. E, amiga, eu quero agradecer muito, pessoal. Empoderadas na cabeça. Eu vou fazer uma viagem agora. Eu tenho algumas lives aqui em voga, aqui agendadas já para fazer, muito bacanas também. Eu vou falando aqui com vocês. Mas assim que eu voltar, eu vou fazer uma matériazinha com a Dani lá, né, Dani? Eu vou fazer um artigo, vou gravar um pouco a aula, vocês vão saber um pouco mais como é que na real, né, a prática disso tudo. Então, fiquem ligados, eu vou avisar para vocês, vou botar lá no meu blog, vou botar no canal, mas eu vou fazer toda a chamada aqui no Instagram, que é onde eu faço esse engajamento com vocês. Eu quero agradecer a gente muito. tenta até fazer isso um pouquinho com uma antecedência para o pessoal Sim. poder ver isso, né, acompanhar, que isso vai ser bem legal. Não vai ser ao vivo, não vou fazer ao vivo, eu vou fazer a gravação e depois eu vou fazer a edição e colocar no canal. E no blog também. Melhor. Mas aí eu faço a chamada aqui para avisar que está lá, que aí as pessoas podem entrar a hora que quiser e assistir. Mariângela, obrigada, viu? Poxa, que bom que você gostou. Gente, Mary, beijo para você. Ela está na Colômbia. Minha amiga está na Colômbia. A gente morre de saudade dela. Mari, que legal te ver aqui. Beijo no seu coração, minha amiga. Te amo. A Nina entrou aqui, a Nirvana entrou aqui. Júlia! Eu não vi todo mundo que a gente estava de papo, eu não vi todo mundo, mas entrou um pessoal que a gente não vê há muito tempo. Tem uma galera também que me segue também há muito tempo. Gente, beijo no coração de cada uma. Me desculpa, mas a pessoa é velha, tá velha, tá Foi ótimo. E aí fica difícil. O tempo que a gente tá foi ótimo. A gente tinha muito mais papo aqui, que a gente fala pra caramba. Mais uma hora e meia de live já tá legal. Fala. Deixa eu só falar, dar umas dicasinhas aqui importantíssimas. Fora essas, né, dos sinais. Essa aqui. Também é sinal o que acontece, gente? Não, em vez de gritar. Socorro, fala fogo. Ó, já fala fogo, tudo, várias informações. Já aprendi, já tô aprendendo tudo. Então, duas coisas muito importantes. Se você tiver num relacionamento abusivo e souber disso, mas não tiver tendo como sair dele, esconda objetos pontiagudos que sejam inflamáveis em lugares bastante improváveis, onde a criatura não faça ideia que você possa ter escondido para poder buscá-los, entendeu? Outra coisa, deixa uma bolsinha, uma mochilinha pronta com algumas peças de roupa, remédios, caso você tome alguns remédios sejam controlados, algum dinheiro, os telefones que você precisa ligar. Esses, então, é bom você ter sempre à mão, tá? Os telefones de contato. Uma agendinha, das antigas, dentro dessa mochilinha. Das antigas, bota dentro. Se você tiver como ter um celular, pode ser daqueles mais porrequinhas,
sobressalentes, com um número Preparo. ali também, qualquer coisa, só para você ter, para quando sair, poder ter como se comunicar com alguma pessoa, olha, estou aqui, saí, enfim, são Érica, dicas é muito fuga importantes. mesmo, Érica, porque a intenção aqui delas é ensinar vocês, ó, darem o sair da situação e sair correndo, né? É isso mesmo, tem que sair e ir embora para pedir socorro. E aí já vai com a Eu, mochilinha. olha, se eu não me engano, a Érica é outra professora, eu não consigo ver aqui. Eriquinha, você, Eriquinha? Ah, É então, a, como é a professora é Pretinha. ridícula, eu acabei de Chamo, aprender. chamo ela de Pretinha. É você, Pretinha? Amei a Então, live, é isso obrigada, mesmo, Cris. filha. É É isso ela aí, mesma, ela aí, ó. mesma. Estratégia de fuga, filho. Sai É o que eu correndo, falei lá né? no Né, Érica? Aprendi começo. direitinho, Érica? Aprendi direitinho, Sebo né? nas canelas. Sebo nas canelas. É, Então, deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, assim, gente, então essas dicas assim são muito importantes, são válidas. É bom você passar adiante. Aliás, muita Joelita coisa do que a linda. gente falou aqui. Chegou no final da live. Então, assim, muita coisa do que a gente falou é interessante vocês poderem passar para frente, entendeu? Eu falei para vocês, eu vou aqui atualizar a minha lista de polos, Manda. os locais, os horários que estão acontecendo. Eu vou mandar para a Vanja e aí ela coloca lá no blog dela, coloca O canal. Aqui também no eu posso canal. divulgar, eu dou mais uma garibada aqui no que a gente conversou, faço uma divulgação dessa live aqui e coloco os polos. Não tem Show, problema. show. Vai ser bom. Maravilha. Amiga, muito obrigada pela presença. Gente, a Joelita vai ficar Vai ficar salva. Vou salva, baixar Pretinho. agora. Vai ficar Vai salva. ficar salva na minha página. Não sei se a Dani tem como botar na página dela. Se quiser, pode botar, não tem problema. Vou botar no canal também, tá? Que isso tem que ser É, divulgado. Ainda vou botar no blog. Quando eu fizer a matériazinha com vocês, eu boto no blog. tá. Gente, deixa eu. Eu não sei botar. Qualquer coisa depois você me ensina. Tá, você compartilha que a pessoa entra lá no meu para ver. Tá bom? Ah, tá bom. Amiga, muito Tá. obrigada. Gente, entrou aqui a Joelita, que eu conversei aí outro dia. Ela tem uma história de superação muito bacana, a gente vai conversar também. A Joelita chegou a procurar comida na rua, e hoje em dia ela tem lá a casinha dela com 11 filhos. É uma pessoa alta astral pra caramba, tá sempre rindo com a vida. E a gente vai ter uma live com ela bem em breve. Então, gente, eu tô aqui fazendo essa Que legal, chamadinha. Felipe. A Parabéns Joelita é pela sua incrível. superação. Não, é alta astral, ela adora o É ratinho, isso. então o sonho dela é trabalhar aí de animação de palco no ratinho, você imagina como é que não é o astral dela, né? Então, gente, eu Gente, vai aviso ser para vocês, ela engraçado. é o máximo, uma superação incrível. Amiga, muito obrigada por você estar aqui mais uma Nada. vez. Eu love you. Mua. E tá, fica salva, a gente se vê aí na próxima matéria. Ah, eu apaguei o meu, ó. Xizinho aí de proteção, ó, tá? E a gente fica por aqui. Um beijo enorme, boa noite para todas vocês. Beijo, Beijo, pessoal. Obrigada aí por quem participou. Amiga, muito obrigada. Adorei. Faremos com outras. certeza.